Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 12 de julho, e estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E louvado seja Deus, porque você escolheu estar aqui, querido irmão, querida irmã. Bom, antes de nós começarmos a nossa lição, vamos pedir a Deus que se faça presente conosco, que Ele venha nos ensinar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo dom da vida e por essa oportunidade de aprendermos mais sobre como o Senhor conduz a nossa vida, como, Senhor, nós podemos encontrar forças em Ti nos momentos difíceis, nas tentações, como, Senhor, podemos vencer como Cristo venceu, como, Senhor, podemos tê-lo como nosso auxílio. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem promessas maravilhosas na Tua palavra para cada um de nós, que nós possamos aprender essas promessas e que possamos viver essas promessas também, Pai. Suplicamos nesse momento o perdão dos nossos pecados e que o Teu Espírito Santo nos ensine, que nos fortaleça, porque todos nós temos desafios, temos lutas, sofremos tentações. Nos ajuda a vencer em Cristo, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e queridas irmãs, na sequência aí da lição da Escola Sabatina, o título de hoje é O Grande Conflito no Deserto. Olha só, nós já vimos aqui algumas situações onde Deus conduziu o povo de Israel, mas que grande conflito é esse no deserto? A lição traz para nós um texto de Lucas, capítulo 4, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Agora nós não vamos ver uma experiência do povo de Israel, vamos ver uma experiência do próprio Jesus. E olha só a palavra de Deus falando que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo pelo deserto. Olha só, durante 40 dias. E ele lá foi tentado pelo diabo. Bom, a lição pede para que nós leiamos Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Que lições você pode aprender com esse relato sobre como vencer a tentação e não ceder ao pecado? Será que é possível, querido irmão, querida irmã, não ceder à tentação, não ceder ao pecado? É possível sim. Cristo nos mostrou e Ele está pronto a nos fortalecer para que nós vivamos isso também. Precisamos estar unidos com Ele. Jesus falou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim vocês não conseguem fazer nada. No entanto, também está escrito na palavra de Deus que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse essa frase. Que bênção! Essa é uma promessa para nós, querido irmão, querida irmã. Então, vamos ler aqui agora Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Na minha Bíblia está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus cita aqui as Escrituras. Essa é uma primeira lição para nós. Como podemos vencer a tentação? Como podemos não ceder ao pecado? Precisamos ter uma fé firme na palavra de Deus, no cuidado de Deus. E vocês sabem de onde Jesus tirou essa citação? Está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. E esse texto, ele é muito importante. Por quê? Porque tem tudo a ver com a experiência que Jesus estava vivendo no deserto.
Vocês querem ver aqui? Olha só, Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha a forma como Deus conduziu o povo no deserto e como Jesus estava sendo conduzido ali. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha só, Jesus usa esse texto para combater os ataques de Satanás. Esse texto que mostra a experiência do povo de Israel no deserto. E aí afirma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Vamos ver a próxima tentação aqui. Verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha só, querido irmão, querida irmã, Satanás aqui está reclamando para si o título de príncipe deste mundo, de governador deste mundo. Ele diz, isso me foi entregue. De quem que ele está falando aqui? De Adão e Eva. E Satanás fala assim, eu posso te dar tudo isso, é só você se prostrar e me adorar. Satanás aqui mostra suas verdadeiras intenções. Ele deseja ser adorado, ele deseja tomar o lugar de Deus. E aí, vamos aprender mais com Jesus? Vejam só a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus novamente respondeu com, está escrito. Jesus firmou-se nas Escrituras. E Jesus não colocou outra coisa, outro ser, no lugar que só pertence a Deus. Mesmo que as circunstâncias fossem desfavoráveis ali, não é? Jesus veio a esse mundo para quê, querido irmão, querida irmã? Para sofrer. E Satanás estava oferecendo a ele uma solução para que ele, entre aspas, resgatasse a humanidade sem sofrimento. Mas essa solução, entre aspas, fácil que Satanás estava oferecendo, estava o quê? Ligada a um pecado. Querido irmão, querida irmã, não podemos ceder à tentação porque a solução é um caminho mais fácil. Não, não, não. Não devemos fazer isso. Devemos permanecer fiéis, mesmo que isso signifique que o caminho será mais difícil. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos nos lembrar disso e nos espelhar em Jesus. Agora vamos para a última tentação, a partir do verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Querido irmão, querida irmã, Satanás agora vai tentar Jesus pelas próprias Escrituras. Satanás, ele consegue fazer isso. Ele usa textos das Escrituras, ele torce ali algumas coisas. Qual que era a expectativa de Satanás aqui? Querido irmão, querida irmã, Satanás queria que Jesus mostrasse para ele a sua autoridade, o seu poder. Você está duvidando de que eu sou o Filho de Deus? Então eu vou fazer isso que você está falando. Querido irmão, querida irmã, não podemos cair nessa estratégia de Satanás. Quer ver? Eu vou te provar. Não, não. Precisamos ter uma fé firme aonde? Aonde que Jesus venceu a tentação com Satanás?
na palavra de Deus. E novamente ele vai vencer aqui e ele vai falar o seguinte, verso 12, olha só. Respondeu-lhe Jesus, dito está. Talvez em alguma tradução também esteja escrito assim, também está escrito, não é? E a minha versão aqui está, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem também está lá no Antigo Testamento, querido irmão, querida irmã. Eu não lembro exatamente qual é o texto, mas, se eu não me engano, ela faz até referência ao episódio de Massá e Meribá, que nós vimos na lição de ontem. Não tentarás o Senhor teu Deus como fizeste em Massá ou em Meribá. Eu não me lembro onde está essa passagem, mas vocês depois podem buscar, conferir, e vocês vão ver lá. E Jesus venceu então a tentação. E agora vamos ver aqui o último verso, o verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Querido irmão, querida irmã, esse é um relato que mostra a vitória de Cristo. E vocês acham que Jesus estava sozinho nesse momento? Ou que Deus não estava vendo todas as coisas, que não estava ajudando a Cristo? Vejam só o que está escrito em Mateus, capítulo 4, verso 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus estava pronto a ajudar Cristo, e ele fez isso. Assim que Satanás saiu, assim que a tentação foi resistida, assim que Cristo venceu, os anjos vieram e cuidaram das necessidades de Jesus. Querido irmão, querida irmã, Deus está perto de você no momento em que você está sendo tentado. E Ele vai te ajudar no momento da tentação e depois também que você conseguir a vitória. Querido irmão, querida irmã, não ceda à tentação, mas busque forças em Deus, em Cristo, para vencer o pecado. A lição da escola sabatina traz o seguinte para nós. Tentações podem ser bem difíceis, pois apelam para coisas que desejamos muito e sempre parecem chegar nos momentos em que nos encontramos mais fracos. Satanás foi até Jesus no momento em que ele estava muito, muito fraco. 40 dias sem comer. E qual foi a primeira tentação? Se és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Você não tem poder? Se ajude então aqui e coma. Você não é o Filho de Deus? Percebam a sutileza do que Satanás estava tentando fazer. Satanás estava tentando manipular Cristo, fazer com que Cristo ele cedesse ali, não é? À dúvida. E aí fizesse uso do seu poder para provar, não só para Satanás, mas para si mesmo, de que ele era o Filho de Deus. Sendo que ele havia escutado, alguns momentos antes, a voz de Deus, quando Jesus saiu das águas ali do batismo, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha só, querido irmão, querida irmã, onde que Satanás estava tentando Jesus? E no momento em que ele estava bem fraco. E a lição continua dizendo, Lucas 4 apresenta a tentação de Jesus por Satanás e revela questões difíceis. À primeira vista, parece que o Espírito conduziu Jesus à tentação. No entanto, Deus não nos tenta. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 13. Querido irmão, querida irmã, leia essa passagem. Essa é uma afirmação muito clara. Deus não nos tenta. E a lição diz o seguinte, em vez disso, Deus nos leva a crisóis. Existe uma diferença. O que causa impacto ao lermos Lucas 4 é que o Espírito pode nos levar a provas que nos deixam expostos às tentações de Satanás. Perceberam qual é a diferença? O Espírito conduziu Jesus ao deserto e lá esteve com Cristo durante os 40 dias. Só que, nesse momento, Jesus foi exposto a tentações. Não era
Deus que estava tentando Jesus, era Satanás. Não era o Espírito Santo que estava tentando Jesus, era Satanás. Mas a condução do Espírito Santo levou Cristo a um lugar onde ele estava exposto à tentação. E aí vamos continuar lendo o seguinte, ó. Nessas ocasiões, quando sentimos as tentações, podemos pensar que não seguimos a Deus de forma correta. Mas isso não é necessariamente verdade. Agora nós vamos ter uma citação para explicar isso. Uma citação que está no livro O Desejado de Todas as Nações e diz o seguinte: frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito que dirigiu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação. Nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também não devemos agir assim. Que duas lições importantes, hein, querido irmão, querida irmã? Primeiro, Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação. E quantas vezes nós nos colocamos de maneira presunçosa em ambientes, contemplando aí conteúdos que nós sabemos que podem ser uma tentação para nós. Que nós não façamos isso, querido irmão, querida irmã, assim como Cristo não fez. E que nós possamos reconhecer a nossa fraqueza e que nos agarremos a Deus para que a gente não fraqueje nos momentos, mas que a gente não se exponha levianamente à tentação. E a segunda lição, Jesus não se entregou ao desânimo quando a tentação veio. Tentação é diferente de pecado. Uma pessoa pode ser tentada e ainda assim não pecar. E nós não devemos nos desanimar quando vem a tentação. Mas, querido irmão, querida irmã, se nós cairmos, olha só o que a lição vai continuar trazendo para nós. Às vezes, no crisol, somos queimados em vez de purificados. Portanto, é reconfortante saber que quando caímos sob a tentação, podemos ter esperança, porque Jesus se manteve firme. Ele carregou nossos pecados, pagou a penalidade pela nossa falha em resistir à tentação e passou por um crisol pior do que qualquer um de nós jamais enfrentaremos. Por isso, não somos rejeitados nem abandonados por Deus. Há esperança, mesmo para o principal dos pecadores. E de onde vem essa esperança? O fato de que Cristo venceu e de que Ele estende a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia e a sua justiça para nos cobrir. Assim como Ele cobriu Adão e Eva lá no Éden quando eles pecaram, Jesus fez vestes para eles, cobriu o seu pecado, cobriu a sua nudez. Cristo quer cobrir a nossa nudez hoje e precisamos ir a Ele para isso. De onde que vem essa expressão aqui, o principal dos pecadores? De um homem que se colocava aí no serviço de Deus. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio a esse mundo, querido irmão, querida irmã, para salvar os pecadores. E Paulo disse: eu sou o principal, porque ele tinha convicção dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações. No entanto, olha o que ele continua dizendo, verso 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Jesus evidenciou a sua longanimidade em Paulo, a sua paciência em Paulo. E aí Paulo servia de modelo agora de quê? De um pecador redimido para as outras pessoas.
Se Paulo foi redimido, você pode ser também, querido irmão, querida irmã. Se um homem que matava as pessoas, que eram fiéis a Jesus, ele foi redimido, você também pode ser redimido, querido irmão. Você também pode ser redimida, querida irmã. Há esperança para nós, há esperança em Cristo, para cada um de nós. E a lição finaliza aqui com uma reflexão. Você enfrenta tentações? Peça ao Senhor que lhe ensine a praticar as lições de Jesus. Não é preciso sucumbir à tentação, mas, se isso ocorrer, você tem um Salvador. Glórias a Deus por isso. Glórias a Cristo Jesus por isso. Glórias ao Deus Espírito Santo por isso. Porque Ele trabalha no nosso coração para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele nos aponta a Cristo, o nosso Salvador, o nosso substituto, nosso intercessor. Ele aponta a Deus também, o nosso Criador, aquele que nos sustenta, aquele que conhece as nossas necessidades. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos nos lembrar disso. Um grande abraço e agora vamos para os textos do Espírito de Profecia.